Olá, meus amigos, bem-vindos ao programa Sala de Prescrição, aqui pelo canal do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, direto para os amigos da região, do Brasil e do mundo. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqueles nossos debatedores de sempre, Dr. João Marcos Riso, Dr. Marcelo Bica, e hoje estamos estreando no programa uma nova modalidade, um convidado especial, o Túlio Menezes, que é fisioterapeuta, e que inclusive esteve compondo a comissão técnica do Internacional, campeão do mundo, vai nos falar sobre isso. E aí, doutor Marcelo Bica, a sua introdução sobre a rodada, os gaúchos esse fim de semana não se deram muito bem. É verdade. Boa tarde a todos, saudar aqui o companheiro Riso, né? Túlio Menezes, pô, satisfação ter conosco no programa, e Jefferson. Realmente, fim de semana para a gauchada não foi muito bom, né? Mas eu, como gremista, eu confesso que eu saúdo o segundo tempo do Grêmio, né? Mais do que o resultado, o desempenho do time no segundo tempo nos dá a esperança de que talvez o Mano Menezes consiga encaixar um time competitivo ainda, a tempo, né? Então, mas sem dúvida que o grande fato do fim de semana, né, foi a derrota do Internacional, que foi uma derrota inesperada, por mais que com um time misto, né? Não se espera, assim, uma goleada sempre é inesperada para qualquer clube do tamanho do Internacional e do Grêmio, né? Então, enfim, queria também saber a opinião do Riso aí, o que aconteceu ontem, né, Riso? A gente, e não posso deixar de fazer uma provocação aqui, né? 3 ex-laterais esquerdos do Grêmio na partida de ontem, né? Só o Roger que não fez gol, né? Vocês viram essa aí, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Acho que foi uma derrota que, mesmo com o time misto, enfim, o Internacional não esperava, né? Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer muito aqui a ilustre presença do Túlio e dizer que era esperada a derrota, eu posso dizer que sim, né? Eu acho que a maioria dos colorados sabiam que ia ser muito difícil pelo atual momento, essas viagens insanas, né? Esse calendário que eu acho que pode estar no meio de tudo. Eu assisti, por exemplo, o jogo do Flamengo, jogo contra um grande adversário que é o Bahia, né? Mas a gente viu dificuldades no Flamengo que não se veria normalmente, assim. Eu vi o jogo do Palmeiras contra o São Paulo, né? O jogo, para mim, foi um jogo de baixa qualidade, sabe? De um São Paulo jogando atrás, se defendendo, o Palmeiras massacrando 30, 40 condições de gol, mas tá caindo a qualidade geral do nosso futebol. E aí a gente, claro, já falou sobre isso, mas pode discutir outras razões. Mas era favas contadas, para mim, como colorado, o jogo contra o Botafogo seria muito surpreendente, o Inter com uma vitória saindo do Rio de Janeiro. Mas o modo como ocorreu preocupa. Preocupa porque eu vi um time muito perdido, cara. Sabe? Apesar de que foram uns golaços fora da área. Foi, mas tu tem que proporcionar o espaço e o momento para aquele jogador fazer o golaço. Uhum. Né? Então, a gente não via isso acontecer com o Inter. E não via isso logo aqui. Se a gente comparar, o Fortaleza goleou o Juventude, sobrando em campo, né? O Inter foi lá, fez um enfrentamento interessante. O próprio Flamengo, né? O decréscimo, que até está aqui o Túlio que pode nos ajudar e embasar realmente isso, decréscimo físico, decréscimo anímico, né? Tá tudo dentro do contexto, eu acho também, né? Porque, como a gente sempre diz, né? A pessoa não desaprende a jogar, mas tá muito ruim de ver o jogo. Os jogos são feios, né? São feios. Aquele jogo do Grêmio,
na Sul-Americana, cara, o que foi aquilo, cara? Terrível. Eu concordo contigo, só dando um pitaco no Grêmio, como Colorado, porque muito se fala assim, então o problema não era o Quinteiros. O Grêmio teria talvez sido goleado ia perder Isso. eu ia dizer Bamerindos, o Bragantino. Atlético Grau. Sim, o Não, Bragantino. o Bragantino. Atlético Grau não existe, né, cara? Mas foi um jogo bem feio, né? Mas aí enfeia o jogo, entende? Mas eu acho que é isso, né? Eu só queria dar uma boa notícia, assim, vocês sabem que antes de ser Colorado eu sou Grená, né? Do meu ser Caxias. Líder da Série Caxias C. é líder da Série C, são 3 vitórias e 1 derrota, né? Aí a gente vê também um time que nem o São Paulo, que só empatou até agora perdeu a primeira, era invicto, né? Tá lá do meio para baixo da tabela. Empatar é um péssimo Nós vamos negócio. pegar eles agora, né? domingo. Não, Sábado. domingo é o... Sábado. Domingo é o Mirassol, não é? Não, o Grêmio, tá. É. E aí o Caxias tá mostrando muita coisa que, claro, tá longe dos holofotes, mas, cara, uma garra dos jogadores, sabe? Os caras não têm bola perdida, cara. Então, compraram a ideia desse novo técnico, né? Que veio, é um cara jovem, que já foi campeão da Série C 2 vezes. Então... Onde vai parar o Caxias? Pois é, eu gostaria muito, muito, que o nosso objetivo todo é a Série B, claro, né? E que fique na B, né? A gente também não espera grandes coisas, a não ser que venha, o que é diferente com os grandes clubes, né? Para nós, uma SAF seria salvadora, né? Porque é muito... Agora está surgindo o patrocínio, né? Que só acontece quando o time está numa boa fase. Mas eu acho isso, sabe? O Inter... não sei o que esperar. Se jogou tudo agora no jogo contra o Nacional, eu não sei, porque sempre que se aposta muito numa coisa, tipo, tem que ganhar o Campeonato Gaúcho. Ganhou. E se não ganhasse? Tem que ganhar do Nacional, né? No mínimo empatar. E se não? E a chance de acontecer uma catástrofe, né? Porque eu nunca vi um time tomar tanto gol seguido. São 11 gols em 3 jogos. Inclusive perguntaram isso pro Roger na coletiva, se o modelo dele tinha se extinguido. Tinha ruído. E ele respondeu que ele acha que não, que falou das dificuldades de manter o esquema e a troca de jogadores e etc. E reforçou que o grande objetivo é o próximo jogo, que se não me engano é quinta-feira, não é isso? Quinta-feira. Quinta-feira contra o Nacional lá, um Nacional extremamente motivado. Vai ter estádio cheio, não sei em qual estádio será, né? Não vi essa definição, mas... Parque Central. Vai estar explodindo de gente, né, cara? Um time popular como é o Nacional e na fase que está vivendo, os caras vão... Se acharam que o jogo contra o Atlético Nacional era difícil, vamos ver esse, né? Como é que vai ser? Túlio Menezes, o nosso, agora, como diz um amigo meu, o nosso velho novo amigo, esparge luzes desse pessoal, porque tu tivesse lá, viveu isso de dentro do vestiário, essas decisões, esses acertos, esses equívocos, esse balanço, essas questões... Como é que tu tá enxergando aquilo que a gente estava, inclusive, falando um pouquinho antes de começar o programa, sobre as questões gerais do futebol, não especificando num clube, mas... Porque, inclusive, vai ter a parte que tu vai ser o nosso entrevistado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Fico me lisonjeado, né, de poder ser o convidado e poder inaugurar o programa com vocês, né, de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a questão da fisioterapia dentro do futebol, né, mas também não deixar de participar da questão de como os nossos clubes hoje dentro do Brasil, né, e principalmente os nossos 3 da Série A aqui, Juventude, Grêmio e Internacional, estão se comportando. Eu, particularmente, assim, por já ter vivido muito tempo, foram 17 anos trabalhando no futebol, né, já vi muita coisa. Né. Acho que o Grêmio acertou com o Mano,
Eu trabalhei com o Mano nas categorias de base do Inter. É uma pessoa que é estrategista, é uma pessoa que trabalha muito taticamente seus times. Acho que o Grêmio acertou, né? Prova disso é que o Grêmio já melhorou, né? Se for analisar o Grêmio antes do Grenal, depois do Grenal, o Grêmio melhorou. Já não toma tanto não, gol. Não está tomando tanto gol. É difícil? Nós temos que ver a questão, né, de grupo, composição de grupo, a questão dos lesionados, né? Então, hoje dentro do futebol, nós estávamos conversando antes aqui, o futebol hoje envolve, nós não temos à disposição aqueles 11 que a gente gostaria, todo o campeonato. Por quê? Nós temos muitas lesões no futebol hoje, né? Então, hoje o Internacional e o Grêmio estão de 10, 11, 10, o Grêmio 10 lesões musculares, o Internacional 9. Não é oficial, isso é um levantamento que a gente tem, que a gente faz, né? Mas são lesões musculares, tem lesões articulares, tem lesão de cruzado anterior, né? É difícil para o treinador que ele tem uma ideia. Então, se for hoje pegar o Mano, ele tem uma ideia de time. O que ele gostaria? Mas será que estão todos à disposição? O Roger, se a gente for analisar o time do Roger do ano passado, onde ele estava disputando só o Brasileiro, e o Campeonato Gaúcho, onde era só o Campeonato Gaúcho, o desempenho é diferente de agora. Mas isso é marcante, né, Túlio? É marcante isso, cara. Que é esse massacre que está acabando com... tritura treinador, tritura jogador, tritura a nós que somos torcedores, cara. Eu começo a me saturar, cansar do futebol. Né? Me diz, se não for o fator grana, que jogo é esse entre Grêmio e... Não me lembro nem o nome do time que ele jogou. Não. O Atlético Grau. Atlético Grau, cara. Não, mas nós tínhamos 15 mil pessoas na arena. Mas é isso que está... É isso que está fremente, né? A coisa da saturação. Aproveitar o gancho cara. do riso, te fazer uma pergunta, Túlio. Como é que tu trabalhava assim, a fisioterapia, digamos, do ponto de vista preventivo de lesões? E como é que se trabalha hoje? A gente sabe de banheira de gelo, tudo isso aí, mas as coisas... O Grêmio adquiriu agora, faz 2 anos, câmara hiperbárica, né? Que ajuda na recuperação da lesão muscular, né? Mas, até desculpe se eu estou te interrompendo, mas pegando o gancho do riso, aproveitando para te perguntar sobre isso, a gente está falando de lesões, né? Eu acho que a questão prevenção já começa lá na pré-temporada. Perfeito. Tá? O grande problema do calendário do futebol brasileiro é que nós não temos tempo para pré-temporada. A pré-temporada nem dá para chamar de pré-temporada. É 10, 15 dias no máximo. O atleta fica 30 dias de férias. Para você recompor, colocar esse atleta, vai ser com o calendário andando. Né? Então, a questão prevenção hoje, e quando você tem uma semana cheia para trabalhar, quer dizer, todas as avaliações começam lá na pré-temporada. Então, você faz a avaliação a biomecânica, faz a cardiológica, você faz a avaliação muscular. Perfeito. Hoje nós temos equipamentos que nos dão todos os detalhes da questão Função muscular. Tu tem o trabalho excêntrico, o trabalho concêntrico, o trabalho isométrico, tu consegue mensurar isso, né? E ver o que tu tem que equilibrar. E te dá o prognóstico também. Sim, o que tu tem que equilibrar. Né? E o que vem, né? O que esse atleta pode suportar daqui para frente. Né? Tu tem as diferenças de força anterior, posterior, né? As maiorias das lesões musculares são aonde? Na desaceleração. Sim. No bíceps femoral, né? Então, a gente tem como avaliar, mas a gente tem o tempo para prevenir depois, jogando domingo e quarta? Claro. Mais viagem? Aí é como trocar, né, aquela história, arrumar o motor com um voo. Trocar o pneu com o carro andando. Isso. Então, e o Muricy falava muito isso. Carta né? domingo. Não tem como. Né? Então, hoje você tem atletas que demoram 72 horas para recuperar. Outros levam 48. Claro. É heterogêneo a recuperação, claro. Tu não pode dizer, mas o vôlei joga dia sim, dia não. A diferença, o futebol hoje está muito mais veloz, a intensidade mudou, né? As viagens, hoje você sai daqui para jogar em Fortaleza, aí de Fortaleza você retorna a Porto Alegre.
Aí joga em Porto Alegre, já na terça tu tem que jogar lá em Cuiabá. Em Cuiabá não, mas... Em Colômbia. na Bahia, por exemplo, na volta. Bahia. Ou tu vai, em função da Libertadores Sul-Americana, tu tem a viagem internacional. Tu tem altitude. É um país continental, né? Nós somos. A Europa não. Tu tá na Espanha, é 1 hora de voo. Perfeito. Né? Eu trabalhei na Rússia 5 anos. Nós saímos de Moscou para jogar na Espanha ou jogar na Alemanha. Era 3 horas de voo. Aonde tu chega a 3 horas de voo aqui no Brasil? Tu vai pro Nordeste em 3 horas de voo? Não vai. Não vai. E hoje os jogadores, tu pode me corrigir, mas correm, na média, 13, 15 quilômetros no jogo, né? Exatamente. Muito mais do que era antigamente. Exatamente. Não, mudou. Hoje nós temos uma exigência física muito grande. Né? Eu vejo os comentários, que pra gente que já teve lá dentro, a gente tem que ter um pouquinho, né, de cuidado no que vai falar. Porque eu não posso, eu não tenho como, eu como torcedor e amante do futebol, eu vejo coisas, mas tu não tem como julgar. Hoje julgar, por exemplo, assim, como é que eu vou julgar vamos falar aqui, a dupla Grenal, né? Sim. O Mano da posição e o Roger. Quem são os melhores jogadores do Inter hoje? É Fernando, com 38, 39 anos. Alan Patrick. Né? Aí ele perdeu a referência na frente. Quem era? O Carboneiro, que vinha muito bem. Borré. O Valência não estava tão bem na questão... Mas era uma referência... Crítico, mas era uma referência. O jogador de qualidade. Perfeito, isso. Né? Símbolo. Exatamente. O Inter perdeu um lateral direito por lesão no Campeonato Gaúcho Cruzado anterior, excelente, que né? era cotado até para a seleção brasileira. E era um meio campo. Adaptou. Né? Então começa a mudar. Tudo impacta, né? Exato. Tu não tem como, né, dessas as questões todas de fazer um time quando tu perde 2, 3 peças. E o Roger tem tempo de treinar? O Mano tem tempo? O Mano ontem deu uma declaração falando, não tem tempo. Qual é o treino? Conversa. O Amuso veio de lesão agora, né? Veio de lesão e fez até um bom jogo. Segundo tempo fez um gol. Sim. Né? Mas é isso aí. Fica 3 semanas, 1 mês fora. E aí ele voltou um pouco fora de ritmo. Ele foi pegando o ritmo durante o jogo até que fez uma... Tem um período de readaptação. Claro. Né? Ontem eu estava comentando, desculpa, mas a gente estava comentando aqui, olhando o jogo do Flamengo no sábado, acho que foi no jogo do Flamengo. Foi sábado. 2 lesões musculares no primeiro tempo. E aí entra a diferença, né? Que um time do tamanho econômico do Flamengo, do Palmeiras, consegue ainda dar para o técnico alguma reposição à altura por algum tempo. Perfeito. Né? Grupo mais para qualificado. Poder manter mais ou menos o mesmo nível. Nós aqui, cara, é um desastre. Tem uma coisa que, para mim, eu acho que falta mais na visão de quem dirige os clubes. Né? Não adianta você comprar equipamentos. Tá? Não adianta eu comprar uma Ferrari se eu não tenho um piloto para dirigir essa Ferrari. Então, hoje, o que eu vejo assim, dentro hoje de questão prevenção, de questão de minimizar lesões e tudo, você tem que ter profissionais. Quando eu trabalhava no Inter, tinha 30 atletas, eram 2 fisioterapeutas. Como é que a gente conseguia atender? Já tinha fisiologista naquela época? Sim, era o Luiz Crescente. Era o Crescente. Crescente, falecido, excepcional profissional, nos deixou, infelizmente. Hoje, tinha 2 massagistas. Hoje a gente tem estudos que a questão no pós, nas primeiras 24 horas, a abordagem é a principal para te tentar minimizar. Como? Tem a crioterapia, tem as banheiras de gelo, cria imersão, tu tem botas, né, de recovery, a massagem hoje. Terapia manual lá, né? Ir pra cima. Massagem hoje e aí é o mão principal. de obra, né? Tem que ter mais massagista. Tu tem 2 massagistas, ou às vezes vai um só, né? Vai um fisioterapeuta ou 2. Então, se tu quer minimizar isso, se tu quer diminuir os riscos, tu tem que investir. Mas tem que investir em pessoal. Pessoas que deem esse suporte. Né? Será que é caro investir em pessoal? Ou é caro manter aquele jogador que ganha 1 milhão, 2 milhões por mês, do departamento médico, 30 dias, 40 dias parado? A gente tem que fazer essa análise.
que é o custo? Como empresários, aqui, você vai ter um funcionário parado na sua casa, vai cair a tua produção. Tu imagina 5 funcionários parados. Tu vai vender? Mas, Túlio, isso é o que eu acho que a gente tem de unânime, né? Que quando a gente fala em profissionalismo dentro do futebol, é esse tipo de gestão, cara. Gestão do produto, né? Que tu está entregando e aquilo, o que ele vai trazer de volta, né? Então, a gente já comentou várias vezes sobre salário de jogador. Quem somos nós para dar quanto vale a coisa, né? Mas existe uma hiper, né, dimensão naquilo, e aí esses profissionais, quanto que não, né? Tu tem um grupo que é milionário em termos de custo, tu tem que dar o melhor para aquele grupo poder render. Exatamente. E essa hiperdimensão salarial, ela também é amplificada pelo mundo de hoje, né? Um mundo que todos viram celebridade, né? Na verdade. O jogador está mal saindo da base, pode pegar, do Grêmio no Internacional. Ele está saindo da base, ele já tem 50 mil seguidores. Né? E aquilo, eventualmente, para uma pessoa um guri, né? Um guri que está ali, ele já começa a se imaginar numa dimensão talvez diferente da que ele é, né? Quantas promessas, eu vou falar aqui do Grêmio, né? O clube que eu, enfim... quantas promessas a gente viu que ficaram pelo caminho, eu posso citar aqui Jean-Pierre, Bruno... O próprio enfim, Luan tá sem o próprio Luan, né? O Rei da América, imagina, tinha um futuro, uma carreira promissora. Aí já entra em outra seara de profissional, que é a parte mental desse jogo. Isso, é dinheiro, festa. E hoje quem é que faz essa parte mental? A maioria das vezes o treinador, cara. O assessor do treinador lá, o auxiliar técnico. Hoje você dentro melhorou, tá? Assim, hoje você tem o executivo e você tem o que faz hoje o D'Alessandro dentro do Inter, que faz outros profissionais no clube, né? Que eu acho que todos os problemas não devem chegar no treinador. Eu acho que tem que ter quando eu trabalhava no Inter, eu trabalhei para mim foram 2 pessoas assim que fizeram total diferença dentro do Internacional, que foi o Muricy, né? E o Abel Braga. Tá? Com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no profissional, assim, que fizeram toda uma diferença. Não chegavam as coisas nele. O Muricy tinha o Tata, que já faleceu também, e o Paulo Paixão, que filtrava. Passavam no departamento médico, conversavam, todas as questões depois chegavam no Muricy. O treinador não tem que se preocupar com isso. O treinador tem que se preocupar com o campo. Né? Porque se ele ficar ali... Porque o fulano tá com dor aqui, porque eu não sei o que. Não, o Abel era a mesma coisa. O Abel tinha o Robertinho e tinha o Leomir, né? Que até o Leomir foi o jogador do Internacional. Não chegava neles para depois chegar lá. E o Inter retomou isso. Né? Eu acho que a figura do D'Alessandro é muito importante pela história, né? Pelo que ele representa para o futebol, pela vivência que ele teve dentro do campo, e ele conheceu o clube. Então, isso vai facilitar e vai ajudar o Roger. Sem dúvida. Mas eu acho que para ajudar o Roger... Eu ainda estou falando um pouco mais... A torcida tem que ter calma. Um pouco mais assim, dentro da figura do fisioterapeuta, do médico, do esporte que está ali, uma figura de saúde mental. Sim, sabe? Psicólogo. Que até... Eu sei que tem alguns clubes que tem uns que fazem em grupo, né? Criam grupos para atuar um pouco sobre a cabeça do jogador. Porque a gente não sabe, porque tu esteve lá dentro, mas nós não, como é que funciona. Tem se falado muito desses jogadores mais jovens do Inter, né, que estariam na noite, que estariam deslumbrados, mas isso é a coisa mais lógica do mundo, né? O cara sai de uma realidade A para uma X e tu não quer que a pessoa tenha um baque emocional. Claro. Que acha que aquilo está tudo normal aqui. Então, eu até falo nisso, sabe? Nesse investimento do produto futebol, né? Que gera milhões, né? Não só para os jogadores, né? Muito mais para o entorno. Esse tipo de investimento, né? O odontólogo, o psicólogo, psiquiatra, terapeuta, de ter tudo isso como uma exigência dentro do clube. E eu acho que não é, desculpe, não é o atleta querer. Ele tem
Sim, é a estrutura orgânica do clube. Exato. Independente da comissão técnica, né? Mas só para complementar... Permanente. Isso, eu acho que a gente precisa contextualizar o mundo de hoje, né? Se a gente pensar assim, ó, anos 90, anos 80, e a gente vai um pouco para trás, sem rede social, sem celular no bolso, esse impacto da rede social do celular, ele não pode ser negligenciado. Não. O jogador, quando não está treinando, ou enfim, está se divertindo, fazendo festa, que tem todo o direito disso, ele está no celular. E esse nível de comunicação que também existe hoje, por exemplo, entre os próprios jogadores, não existia anos atrás. Os jogadores se viam na casa um do outro, eventualmente, enfim, ali no treino e tal. Hoje eles estão 24 horas em comunicação. Esse é um fator também que interfere de alguma forma, Rios. Sabe, às vezes da percepção dos jogadores em relação ao técnico, em relação à comissão técnica, a gente tem que levar em consideração. Tudo não sei, entra dentro disso, eu acho, sabe? De uma visão de um profissional da saúde consiga mental, contemplar olhando tudo de isso, fora perfeito. e dizendo, olha, eu acho que está acontecendo isso, aquilo, está na hora de intervir. E tem algumas coisas assim, por exemplo, às vezes demora até, tem clubes que têm esse profissional, mas demora para perceber essas alterações. Por quê? Porque muitos, né, não tem como tu vigiar o atleta 24 horas por dia. A rede social... Tu tem que incutir nele a importância dele como mas atleta. Aí falta... Né? Porque uma vez era jogador de futebol, né? Hoje ele é um atleta. Mas aí falta assessoria. Pois é. Né? Porque hoje o atleta, ele tem o empresário, ele tem o amigo, 2, 3 amigos, e ele está na rede social. Ele termina um jogo, ele vai para... Alguns, não são todos, tá? Mas alguns vão ver o que estão falando dele. Isso. Ele está postando. Isso muda tudo. E eu percebo que o jogador hoje em dia, ele tem uma claque que é dependente dele, que fica em volta dele. A gente vê relatos disso depois de jogadores, de ex-jogadores, e principalmente desses que tiveram uma ascensão e depois uma derrocada precoce, que somem da mídia. A imensa maioria dos que eu vejo, eles se dão conta do mundo real que eles estão vivendo, porque eles têm uma claque em volta deles, que na maior parte das vezes é dependente deles, e fica alimentando ele de informações que nem reais. sempre condizem com a realidade. Perfeito. Transmite aquilo que ele quer ouvir. E pegando o gancho, não é só uma questão de rede social. A impressão que eu tenho é que é uma questão do valor do ser humano. As coisas hoje em dia, a idolatria no bom sentido, de prezar e de homenagear as pessoas que tiveram uma expressão e um serviço relevante, seja na área artística, seja na área esportiva, seja na área política, seja na área econômica, sumiu. Hoje em dia, quem é que encontra o seu ex-professor e rende homenagens do jeito que era na nossa época? Perfeito. Os valores mudaram. O aluno, vamos falar da medicina, ele está estudando dentro de uma sala de aula que tem o nome de uma personalidade em cima e ele não sabe, não tem curiosidade, e ele nem se interessa por saber que relevância que aquela pessoa teve. E eu imagino, e aí é o que eu imagino, no meio artístico isso acontece, estoura aqui, morre e passou aquele sucesso, ele termina. E eu imagino que para o sistema futebol, e eu imagino, é opinião, o jogador é uma peça, é um número que se ele estragar, a gente repõe com outro de uma qualidade semelhante e o cara que estava ganhando 1 milhão, 2 milhões, daqui a pouco ele vai ganhar nada e pro establishment ele não interessa, porque repõe outro e terminou. Sabe que existe um serviço no Grêmio, biopsicossocial. Em 2010, eu fui convidado, só para dar um exemplo para vocês, fui convidado a fazer um trabalho nas categorias de base,
quando então estavam tendo problemas assim de adequação. Imagina, são adolescentes que vêm de todo o Brasil, isso acontece no internacional também, né? Vêm de todo o Brasil, eu sou urologista, Túlio. Então me convidaram, enfim, em função da minha especialidade. E aí problemas de adequação, assim, de adaptação à adolescência, sexual, dúvidas, né, homossexualidade, tudo, enfim, que envolve o mundo de um adolescente. E aí eu comecei a fazer palestras naquela época, né, para os adolescentes. E eu me lembro que aquela informação, assim, era uma informação muito preciosa, porque eles não tinham oportunidade de ter acesso de outra forma, né? Hoje, 15 anos depois, eles têm hiperinformação. Todos os jovens, enfim, base, mas ainda com a imaturidade de alguém que se afastou da família, que está ali num ambiente, daqui a pouco, né, só com os outros meninos, enfim, não tem outras oportunidades, né, de daqui a pouco sair dali, né? Então, realmente eu insisto, assim, esse mundo de hoje, ele impacta a questão da hiperinformação, acaba impactando na questão da saúde mental, na questão da percepção dos jogadores em relação às comissões técnicas, né? Quando a gente vê, assim, a gente vê aquela derrota do Grêmio para o Mirassol, e aí vem aquela teoria, pô, mas os cara entregaram, não é possível uma coisa dessa, né? E aí, quem sabe, né? Então, hoje, realmente, as coisas estão diferentes. Talvez isso sempre aconteceu, né, Túlio? Tu que, enfim, é do meio, mas era uma coisa mais, eu acho que mais difícil de se organizar, né, digamos assim, do que hoje. Na época que eu trabalhei, eu comecei na categoria de base do Inter em 97, né? A gente via muito, né? Tô falando 97. Sim. Né? Não tinha rede social, não tinha celular, não tinha nada, né? A saudade que muitos, vinha gente do Maranhão, vinha gente da Bahia, do Mato Grosso, né? Minas, São Paulo, interior, com 13, 14 anos, né? É difícil, a gente sabe que muitos venceram, né? Eu lembro da história, se o Fábio escutar, ele vai lembrar disso. O Rockenbach, ele recebia o salário dele nas categorias de base, e ele dava todo o salário dele para a família dele. Ele não ficava com um tostão, né? Por quê? Porque ele disse que precisava vencer, ele precisava ajudar pai e mãe, né? E o Fábio tem uma história muito, porque o Fábio saiu do júnior praticamente direto para o profissional e titular do Inter. E esse teu relato, Túlio, é a realidade da maioria dos meninos. Exatamente. Talvez. O futebol representa a tentativa de, enfim, sustentabilidade da da família. vencer. Quando né? a gente fala de saúde mental, do atleta, do jogador, sempre me vem em mente o Walter, do Internacional, agora, né, cara? Viu a imagem dele Vi agora? 40 quilos mais magro, né? Ele tá mais magro agora, não vi. Não, impressionante. É cara. mesmo. E ele agradece muito as pessoas que estão do lado dele hoje, né? Mas ele é aposentado já, não tá mais 35 jogando. anos, 35. Ele largou o futebol. Largou o futebol. Né? Mas assim, eu via nele o Claudio Miro, cara. Sim. Um potencial, uma Absurdo. potência. Fazia gol, né? Nossa Ambidestro, senhora, né, cara? Ambidestro. Um centroavante nato, né, cara? E um cara que sucumbiu mentalmente, né? Na solidão, no A história de vida descontrole dele é familiar, né, cara, das perdas. E então eu acho que se tu tem um contrato, cara, que tu tem que fazer um ajuste mental no teu clube, esse clube trata e tu vai ter que participar. Perfeito. É impossível que esses profissionais ali não identifiquem isso, né? E te digam assim, olha, tem tratamento ou não tem tratamento, né? Mas a gente sabe que as coisas não são imediatas, né? Elas não têm uma resposta curta, como uma lesão ortopédica, às vezes, que também demora, mas algumas são de semanas, né? Mas, pelo menos, tu está investindo num jogador que poderia ter sido uma joia extraordinária do Internacional, né? Falaste do Walter, tem uma história do Walter. Eu trabalhava no CSKA, da Rússia, e nós fomos jogar pela Liga Europa contra o Porto. Porto com o Hulk, com o Falcão. Toda aquela turminha. Porra, um timaço deles, né? E aí tava ali conversando com o pessoal do departamento médico do Porto, né? Porque a gente sempre procura conversar com os outros colegas, e com os fisioterapeutas, com médicos, porque a gente quer trocar ideias, né? Saber o que... Claro. E ele... o pessoal comentou, pô, nós temos aqui um
o Walter, que era jogador do Internacional lá de Porto Alegre, porque ele perguntava de onde é que eu era, brasileiro, eu jogava de Porto Alegre. Não, temos o Walter, não sei o quê. Um fenômeno. Mas ele, às vezes, uma semana ele se recolhe. E parava. Mas era assim aqui, cara. Aquela Ele história sumia, os caras tinham que buscar ele em casa, cara. O cara, ele não tava na festa, não. Ele tava no mundinho dele. Poderia ter sido, olha, um dos atacantes centroavantes. O exemplo da saúde mental. Mas aí, pegando o gancho do que foi dito lá no início, hoje em dia, do jeito que o futebol, principalmente o brasileiro, ficou estruturado, por que o clube vai investir na saúde física, saúde mental, estruturação da família, se ele sabe que brevemente aquele jogador vai sair e ele não vai ter o resultado do espólio? Então ele forma o que é necessário para o produto dele ser vendido dentro do comum do mercado. E depois, quando ele traz um que tem tudo isso equacionado lá no lugar que ele vai se desenvolver, que se virem. Mas aí eu vou fazer o seu advogado. Exatamente. Né? Quantos clubes hoje estão conseguindo se manter com venda de jogadores da categoria de base? Se investe hoje em categoria de base? Se dá estrutura para a categoria de base para formar isso aí? Pouco. O Grêmio teve uma fase que revelou quantos jogadores? O superávit do Grêmio foi a base de venda de jogador. O Inter, nós vamos falar ali, os anos 2000, vendeu Rockenbach, 12 milhões de dólares. Daniel Carvalho, Sobis, Nilmar, Diogo Rincon, Pato. Foi o que arrumou as finanças do clube. E isso aí. E de uns anos para cá atrás, agora, vamos botar aí 4, 5 anos, o que começaram a revelar? Será que não esqueceram um pouquinho a base? O Flamengo revelou vários jogadores, vendeu, mas de um período começou só a comprar jogador e não revela. Né? O São Paulo é um dos maiores formadores. Palmeiras. Agora, Palmeiras mudou a filosofia dele. Hoje, para mim, o clube mais estruturado e gerenciado é o Palmeiras. E aí o que acontece, né, Túlio? Tu tem uns guris que estão surgindo, aonde que eles querem ir? Palmeiras. E depois, né? Qual é a ponte? Claro. Né? Estrutura, tudo bonitinho, né? Uma venda bem feita. Mas eu acho que tu tem toda a razão, e clubes como os nossos daqui, cara, deveriam estar fazendo de tudo na base. O Inter está mudando. O Inter hoje, nas categorias de base, trouxe ex-jogadores. Tem os 2 gêmeos, o Diego e o Diogo, estão na base como treinador. Tem o Vinícius, lateral esquerdo. Né? Tem o Chiquinho, que era lateral esquerdo, está de treinador também. Agora o Sub-20 trouxe o Renan, ex-goleiro do Internacional, que estava fazendo um bom trabalho lá em Santa Catarina. Então, quer dizer, começou a mudar. O Inter está voltando àquelas origens que era lá atrás. Nós tivemos Lisca nas categorias de base, Guto Ferreira, Mano Menezes, André Luiz, né? Príncipe Jajá teve lá, né? Chico Fraga, treinador de falta. Não, e eu me lembro, então, eu que sou gremista, eu me lembro que lá naquele choque de gestão do Fernando Miranda, eu me lembro que ele trouxe pro Inter, naquele período, o Iton Fritz de volta. E o Medina. O Luiz Soares. Exato. Ele, naquela época, identificou essa perda da identidade e recheou de pessoas que tinham feito o clube. Eu lembro disso. Vou dar para o futuro. Tem uma frase do Medina, desculpa só me interromper. Frase do Medina, que ele diz que o Inter vai colher os seus frutos daqui a 2, 3 anos. O Inter não ganhou ali 2000 até porque a questão ali, o Miranda até disse, eu não vim para ganhar títulos, eu vim pagar títulos, né? Então, quer dizer, pagou, arrumou. Era o movimento Inter 2000 ali, não era? Acho que era, o Inter 2000. E o Medina acertou, porque o Inter, a partir do mês ali, ele era um cara que já trabalhava naquilo ali. Eles organizam o clube até pro Fernando Carvalho, né? Sim.
O Inter 2002 E acertou tava em cheio 2003. quando miraram em quem? No Muricy? Em 2004. É. O Muricy saiu e voltou. Agora eu queria trazer como exemplo para vocês que estão falando na base antes, o maior exemplo da base em 84, vocês vão lembrar, Jogos Olímpicos de 84, Los Angeles, o Internacional foi a base do Internacional, representou Farel, Dunga, André Luiz, quase todo o time do Inter era, acho que tinha um alemãozinho volante, como era o nome? O Cléo, não era o Cléo? Não era o Cléo. Não era o Cléo, era o... Bom, mas enfim, Não, era a base do... medalha de prata. Exatamente. Mas, pessoal, eu queria aproveitar e explorar no bom sentido um pouquinho mais o nosso convidado e propor para vocês uma entrevista a 3 do nosso convidado aqui, porque o nosso convidado tem um currículo, né, que como dizia lá, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e muitas vezes a médica que eu acompanhava lá era uma referência mundial no tratamento de melanoma, e ela chegava e se apresentava para os pacientes, e os pacientes diziam, your reputation precedes you. Então, a sua reputação o precede. E eu queria saber quando é que esse interesse pela área do atleta de alto desempenho e a escolha pelo futebol, quando é que ele aconteceu na tua vida, Túlio? Como amante do esporte, né? Sempre joguei futebol recreacional, jogava tênis na infância. Eu vim para Porto Alegre fazer faculdade e nós montamos uma clínica em 86. Depois de formado, nós éramos em 4 sócios. E um deles era fisioterapeuta do Internacional, que era o Feliciano. E nós começamos a trabalhar juntos. E aí veio a questão do convite para começar nas categorias de base, através do Feliciano, convidou o César, eu, e dali a gente seguiu. Nunca tive sonho, né, de jogar futebol, mas eu gostava de estar, né, de recuperar, de ter aquela sensação que eu contribuí de alguma forma. Participar ali do jogo. Participar, né? Então, para a gente que está ali como, vamos dizer assim, o que dá o suporte, né, por trás das câmeras, né, tu ter o resultado do campo, tu vê aquele atleta lesionar e se recuperar. Nós tivemos um histórico, assim, uma lesão meniscal do Gavilan, na época nós estávamos disputando a Sul-Americana. O Gavilan machucou no domingo, segunda, 11 horas da noite, nós estávamos no Mãe de Deus, Operou. ajudando. 12 dias depois ele estava em campo. Mas trabalho manhã, tarde e noite. E para o pessoal entender e até matar a minha curiosidade, as diferenças que te chamaram a atenção e os desafios de trabalhar uma fisioterapia voltada para atleta de alto desempenho, daquela fisioterapia que eu vou chamar de geral, que é aquela da clínica, do paciente, sei lá, idoso, ou daquele que não é atleta, que tem um estiramento, e pro atleta mesmo. Aí entra a própria fisiologia é diferente, né? Do atleta para o recreacional. Muitos dentro da própria clínica chegam, pô, mas vocês botam um jogador para jogar em 20 dias, 30 dias, e eu vou levar 60? 6 Qual meses. é diferente? O músculo é diferente. É diferente, o tempo de cicatrização é diferente, a fisiologia é diferente, ele não perde massa muscular, né? Muitos chegam, são recreacionais, aqueles que jogam no final de semana, ou jogam seu tênis ali 2 vezes por semana, ou correm 2 a 3 vezes por semana. Então é diferente, a tua musculatura é diferente, né? Então teu tempo de cicatrização, a tua resposta vai ser diferente de um atleta que ele machucou no outro dia, ele está dentro do departamento médico, ou no mesmo dia, dependendo do horário do jogo. Cansamos de atender jogador, saiu do campo à noite, nós íamos para a sala da fisioterapia já iniciar o tratamento. E o tipo de tratamento, eu digo em termos de equipamento, é diferente
ou não é diferente? Tipo, aquilo que se sabe, o forno de Peer, ultrassom, o equipamento que se utiliza é muito diferente ou o modo e a intensidade é diferente? Não, hoje os equipamentos estão muito avançados, né? Hoje tu tem laser de alta intensidade, hoje tem equipamentos melhores do que o ultrassom, hoje nem se usa praticamente, né? Mas aí o custo, né? A clínica, o clube tem um poder executivo diferente. Agora, aquele profissional fora da clínica, se ele tem condições e ele investir em equipamentos, ele vai ter a mesma resposta, mas não no mesmo tempo. Perfeito. Né? Hoje, por exemplo, tudo que o clube tem hoje, eu tenho dentro da minha clínica. Tá? E eu tenho da minha clínica que muitos clubes não têm. Porque às vezes não querem investir. Mas o investimento, é como eu estava falando, o investimento hoje é necessário. Não adianta tu ter custo do produto. O produto, tu tem um salário 2 milhões por mês parado, né? Então hoje tem, claro, tecnologia. Hoje as portas se abriram, hoje tu consegue importar, hoje tu consegue trazer de fora equipamentos, né, com tecnologias melhores, que vão favorecer o processo de cicatrização, aquela qualidade daquele colágeno. A própria câmara hiperbárica, né? Também, que é um tratamento mas tem contraindicações, tem indicações, ressalvas. Claro, perfeito. Tá? Não é para todo mundo. Não é. Às vezes tu não consegue aquela resposta que tu vai. Hoje tem a Crio Gelo com Hulk, tem uma câmera de gelo dentro de casa. Isso. Que ele vai lá, entra, faz a menos, sei quantos graus, não me lembro mais quantos graus vai, menos 100 e pouco, né? Tu fica ali 5, 10 minutos, protege as regiões mais, tipo pescoço, mão, genitálias e as mais sensíveis e tu recupera. Né? E tem diferença do tempo fora? A gente falou da pré-temporada e que o atleta passa 30 dias ou próximo de 30 dias de férias e depois vem para uma pré-temporada de 10 dias. O preço que se paga em termos da constituição de um atleta e de um não atleta, sendo bem específico, 30 dias parado para um atleta pesa mais do que 30 dias parado para um não atleta? Eu acho que vai depender da parte fisiológica de cada um, né? O atleta tem memória. Então, ele vai ter uma resposta mais rápida do que não atleta. Né? Então, também vai depender como esse atleta se comporta nesses 30 dias. Às vezes, se o atleta não se comporta adequadamente, por exemplo, o atleta tem um percentual de gordura lá de 12, 13. Aí ele se apresenta com 16, 17. Mas é aquele não atleta que ficou os 30 dias e ele manteve um trabalho. Então, vai depender de atleta para atleta e o recreacional para o recreacional. Então, vai depender muito mais de ti, daquilo que tu faz nesses 30 dias. Agora, claro que a resposta que ele vai te dar, o atleta profissional, é bem mais rápido do que o recreacional. E eu gostaria de... Não, por favor. Uma pergunta sobre a fisioterapia esportiva, né? A gente sabe que a preparação física, como a gente assim vê hoje, né? Ela surgiu ali no final dos anos 60, enfim, na Copa de 70 a gente já tinha ali, né? A atuação do Parreira, enfim. E a fisioterapia acredito que vem um pouco ali junto, um pouco depois, enfim. Mas eu gostaria de aproveitar a tua carreira, que é uma carreira de sucesso, reconhecida, enfim, com muitas conquistas. É tu que vem desde os anos 80 até agora. Como é que tu vê a fisioterapia nesse processo todo, a valorização? Porque eu, pessoalmente, penso que o fisioterapeuta dentro de um clube de futebol, numa comissão técnica, ele é mais, né, todos são importantes, mas ele é mais atuante no dia a dia do atleta do que o médico, por exemplo. O médico ele vai entrar em pontos chaves específicos, né? O fisioterapeuta, né, Riso? Perguntar exatamente o fisioterapeuta está no dia a dia, na prevenção, no tratamento da lesão, né? O médico ele vai entrar quando demandado, né? Claro, ele está lá no campo, né? Enfim, junto do fisioterapeuta, mas ele vai entrar na cirurgia. E existe um detalhe, né? Antes do Túlio responder, que é o seguinte, né? O fisioterapeuta,
A importância dele para um atleta, a gente está falando de doping, cara, né? O médico não tem como intervir muito medicamentosamente para aquele atleta. Né? Então, a participação física, se a gente fosse colocar aqui algumas colunas de sustentação, não tem dúvida. É muito inclusive, grande. E aí eu já complementando a pergunta, Túlio, inclusive o vínculo que o fisioterapeuta tem com os atletas costuma ser muito mais superior do que com os médicos. Que acontece no paciente comum também. Claro. Por quê? Porque eles estão tá todo dia ali. Todo dia grudado. É que nem um paciente nosso que está internado um mês no hospital, ele conquista um vínculo com os profissionais que estão todos os dias com ele. Então eu queria saber a tua opinião sobre a valorização. Tu percebe diferença quando tu iniciou na papel do fisioterapeuta no futebol, né, até os dias de hoje, e também essa relação com os jogadores, em relação, enfim, ao médico, né? Falar um pouquinho sobre isso. A relação, eu acho que a partir do momento que tu tá no clube 2 turnos, né, e tu estás conversando diariamente com esse atleta, porque o atleta no departamento médico, ele fica 3, 4 horas contigo de manhã, mais 3, 4 de tarde, e dependendo como for, à noite também, e o final de semana também, porque nós temos que muitas vezes atender aquele atleta antes do jogo, né? No sábado, no domingo, sábado 2 turnos, jogo domingo. Perfeito. Então, assim, a questão toda que eu vejo da valorização, hoje os atletas, eles perceberam que hoje o fisioterapeuta, o preparador físico, ele faz uma grande diferença. Porque nós não trabalhamos só na questão reabilitação, também trabalhamos na questão prevenção. Perfeito. Né? Para isso, vocês podem ver, Neymar tem o fisioterapeuta dele, né? Vários atletas, o Hulk tem o fisioterapeuta dele, vários atletas têm. Tem um jogador que vai para a Europa e leva. O Vini Júnior levou um brasileiro, o Rodrigo levou o brasileiro, um fisioterapeuta brasileiro, então vários, né? Tem aqueles que chamam, né? Fisioterapeuta para ajudar lá fora também, né? Eu acho que essa questão ficou muito mais, né, notória a partir do momento que começa a apresentar os resultados, né? Somos valorizados? Sim, estamos valorizados, estamos sendo mais reconhecidos profissionalmente, né? Estamos estudando mais, estamos nos atualizando mais, e isso é muito importante. Se diferenciando. Eu ia perguntar, pegar esse gancho do acompanha, o atleta e tal. Em 2007, tu vai pro CSA Moscou. CSKA, desculpa. CSKA. E percebesse uma diferença do trabalho que se fazia lá na Europa em geral, porque aí começasse a conviver com aquela turma do trabalho que se faz aqui, existe muita diferença? Em que nível a preparação física de atleta num todo está no Brasil hoje? Quando eu cheguei em 2007, a diferença era gigantesca. Tá? Os clubes da Rússia não tinham setor de fisioterapia. Alguns nem preparador físico tinham. Então o Paulo Paixão chegou, Paulo Paixão ganhou o título mundial, ele saiu do Japão direto para Moscou. Ele foi contratado. E logo em seguida fui eu, né? E para mostrar, para fazer todo um estudo para eles, eu comecei a mostrar... você sabe que quando o cara é bilionário, ele lida com dinheiro, ele quer saber de números. Isso. Números. Sim, resultado. O que eu peguei? Eu sabia o salário de um atleta. E eu mostrei para ele quanto levava esse atleta parado 30, 40 dias. Qual o prejuízo dele? Aí, como ele era um presidente que tinha várias empresas, e eu disse para ele, imagina se 50% dos seus funcionários lá ele tinha negócio de minério, não era minério, era alumínio. 50%, qual o prejuízo que o senhor vai ter? É que nem história de avião no pátio, então, na companhia aérea. Exatamente. Então aí começou, né? Então nós começamos, aí o clube me proporcionou, eu conheci estrutura da Inter de Milão, né? Do Milan, do Bayern, do Barcelona, do Chelsea, do Porto. Então
eu comecei a ver o que tinha de melhor para poder comprar. E aí a gente montou. Hoje, os clubes da Rússia todos têm fisioterapeuta. Eu fui pioneiro. Bacana, hein? Né? Mas trabalhava sozinho para 30 jogadores. E vamos lembrar aqui um episódio clássico da recuperação do papel do fisioterapeuta, que foi a recuperação do Ronaldo Nazário. Com o filé. Né? Com o filé. Nilton Petroni. Tu deve conhecer Sim, o filé e deve se meu dar com o amigo. filé, né? E a recuperação dele foi um case, né? Não sei, tu pode falar melhor, Túlio. Tanto que 2002, que aconteceu o quê? Exato, 2-0, final da Copa, 2 gols. Não, mas isso o quê? Olha a dedicação que ele teve. Né? Então, aí a gente começa... Vai do jogador também. Claro. Tem uma declaração do Kaká, que ele deu há algum tempo. Qual o arrependimento dele? Né? E ele disse, o único arrependimento da minha carreira é não ter pegado um fisioterapeuta para cuidar de mim antes. Tu vê. Né? Todos são importantes. Perfeito. Né? Mas, como mencionaste, né? Nós estamos muito mais... Do mas dia a é dia. importante o médico, a avaliação médica. Eu tenho um episódio que a gente... Até para tava orientar discutindo. o fisioterapeuta, né? Nós pegamos um vídeo, fizemos um vídeo de uma lesão, na época, 2007. O Dunga era treinador da seleção e o Daniel Carvalho estava machucado. Nós fizemos toda uma avaliação e mandamos para o Runco, porque o Runco era o médico da seleção. E o Runco disse, não, isso aqui é mais ou menos o que vocês estão precisando mesmo. Só que isso aqui é cirúrgico. E aí eu e o Daniel Carvalho, nós fomos para Londres, onde ele seria operado. Né? Então, quer dizer, todos são importantes nesse coisa. Né? A nutrição é importante. Nossa, Mas né? a vivência... E agora, o que a gente conversou, né, Bica? Saúde mental. Cara. Isso. O cara tem que entender que isso Perfeito. é importante. Todos são importantes, mas... E não é porque tu estás aqui, mas o fisioterapeuta é o que mais vive o dia a dia. Acho que tu pode confirmar isso aí, né? sim, tá ali todo dia com o atleta, o preparador físico também, né? Fisioterapeuta. Não, e no Isso. momento de vulnerabilidade do atleta. Isso. Né? Ninguém quer ficar machucado Perfeito. e longe do coisa, né? Tem o tal do chinelinho, né? Tem os... Hoje menos, né? mas existia, né? Os carinhas que queriam ficar na berlinda. Nós somos fisioterapeuta e algumas vezes psicólogos É, também. Viu? isso aí. E aí Que que temos que vem atuar aquilo, também, né? Temos que trabalhar, que não aparece... Não né? estamos exercendo ilegalmente a profissão, mas a gente tem que conversar Faz parte, claro. Claro. É que nem o médico também, a gente exerce um efeito de psicólogo. Bom, Túlio, tu falaste na questão do empresário lá do presidente do dono do CSKA, mas tu também é empresário e eu queria que tu falasse um pouquinho da TM Reabilitação e Ensino. A gente vem desenvolvendo ao longo desses anos aí, a gente procura sempre fazer um trabalho mais voltado à área esportiva, reabilitação esportiva. Qual o nosso foco? Reabilitação com qualidade, mas um atendimento mais individualizado. Né? A gente não pode tratar hoje a reabilitação como linha de produção. Eu não consigo atender 7, 8 ao mesmo tempo. Eu não vou dar qualidade. Então a gente busca, sou eu e outro colega, o César Abes, que também trabalhou com o Inter na época de 2000 e comigo lá. Então a gente voltado para isso. Eram 1 a 2 pacientes para aquele horário e voltado àquele processo da reabilitação, do início ao final. Né? Então nós temos sala de musculação, nós temos uma área externa para fazer o trabalho, o gesto esportivo. Esse é o nosso foco. Personalizado. Personalizado. Porque é isso que o cliente quer. Ele quer ser valorizado, né? Ele quer receber a atenção. E a atenção tem que ser desde o primeiro dia até o último dia. E vocês atendem atletas de todos os níveis, amadores, profissionais. Entendi. Chegam atletas de futebol para nós até hoje, né? Atletas que jogam hoje o seu tênis, né? O recreacional, aquele esportivo, o atleta de futebol, chega o do beach tênis, né? Que dá muita lesão, né? Beach tá tênis. dando, que antes era grama sintética, né? Isso. Agora o beach tênis está dando bastante lesão. Que as pessoas têm que se dar em conta para uma prática esportiva, ela tem que fazer uma preparação antes. Perfeito. Não é só entrar, pegar sua raquete, pegar seu tênis, sua chuteira e ir para o campo. Se preparem antes. Sim. A TM Reabilitação e Ensino, ela está localizada onde?
na Chácara das Pedras, perto do... Fazer um merchandise aqui, do Claro, Laboratório não. Weiman e do Homem Moda Atual, na mesma rua, né? só Teixeira Mendes. Danilo, Isso, Danilo à direita. E vocês têm a parte de ensino também? Na parte de ensino são cursos que a gente dá voltado à área da fisioterapia E aí esportiva. ele se localiza online isso? Não. Não é? Os nossos cursos são presenciais. Tá. Não damos curso online porque Não, mas nem a é isso. compreensão da técnica tem que ser presencial. Vocês têm site ou Instagram ou algo Não, pra... o Instagram. Instagram. Só o Instagram. Tá. Mas aí o pessoal de cada um... Muito bom. mas Aí pega informações lá. ali. Ótimo. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos chegando na hora de acabar o programa. Eu curti muito, tenho certeza que todo mundo curtiu. Mas eu queria perguntar pro Túlio duas coisas. Primeiro, se ele tem um atleta que tenha marcado ele de uma maneira diferente, seja por ter sido desacreditado, tenha conseguido se reabilitar, ou seja pelo um empenho diferenciado na reabilitação, ou seja por um case que não reabilitou, enfim, mas se tu tem aquele atleta que é o teu case. E segunda pergunta, antes de a gente terminar, é um conselho que tu daria para um jovem fisioterapeuta que está se formando e que quer militar nessa área, qual é o caminho inicial que ele tem que seguir? Vou começar pela segunda. O caminho inicial é estudar. Estude. Procure fazer estágio, procure profissionais renomados na área, profissionais que tenham a expertise, né? Profissionais que tenham aquela vivência, né, da parte prática da fisioterapia, né? Que tenham conhecimento, que atuem com atletas. Temos vários profissionais por aí, né? Mas procurem essas referências, né? Eles sabem quem são. Procurem, conversem, não tenham medo de perguntar. Isso que eu sempre, quando dou minhas palestras, dou meus cursos, em congressos, eu digo assim, ó, não tenham medo, perguntem. Né? Não pode ficar acanhado com medo, mas eu tenho medo porque de repente vai ser uma pergunta que vão rir de mim, Não, a tua dúvida é a dúvida de mais uns 10 ou 15, tem 300 na sala. Né? Eu acho que o diálogo, a conversa, mas principalmente estudar, se atualizar. Façam cursos, assistam, vão a congressos de qualidade. Né? Atletas foram vários, assim, que eu acho que fica até difícil enumerar, né, um ou outro. Eu acho que eu tive a felicidade de trabalhar com grandes profissionais, dentro do internacional, fora também. Quais clubes passou? Tá aproveitando a pergunta. Eu trabalhei no Internacional no CSK. CSK, entendi. Os dois, depois aí eu retornei para o Brasil em função de família, filhos, eu não quis mais. Muitos anos. Sim. Mas tive a felicidade de trabalhar com vários atletas estrangeiros na Rússia, né? Então, de vários países, Níger, Bósnia, Sérvia, Lituânia, Chile, né? Vários aí. Japão, que é isso, Honda, né? Quem não conhece, uns caras assim que eu vou te dizer, uns caras diferenciados para trabalhar. Até pela cultura dele, né? Japonesa, um cara muito disciplinado. Né? Ele chegava, Túlio, me vai lá em casa hoje mais tarde para me atender. Né? Então, quer dizer, são vários. Dentro do próprio Internacional, a gente teve Arley, teve Fernando, teve o... vamos dizer assim, o próprio Tinga, Dunga. Né? Peguei o Dunga como jogador. Né? Um cara que... Quem sabe, quem vê, conhece o Dunga, né? Alguns têm a visão do Dunga, um cara meio, né, meio sério. Não, se tu conhecer o Dunga, tu muda, né? Então, eu acho que eu tive a felicidade de trabalhar com grandes atletas e a outra felicidade de não ter problema com ninguém. Que né, às vezes a gente tem, mas assim, eu acho que acho que com a maneira como a gente se comporta, eu acho que fiz grandes amigos dentro do futebol. O próprio Daniel Carvalho, que foi um dos que me levou para a Rússia, né? Foi um dos que me ajudou a ir para a Rússia, né? Então, trabalhei com Wagner Love, trabalhei com vários aí. Então, legal. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Baita carreira. Bom, pessoal, suas considerações finais, começando
pelo Dr. Marcelo Bica. Bom, acho que foi um programa muito bacana, né? Receber aqui a sumidade da fisioterapia nacional, Túlio Menezes, mas é verdade, Túlio, tem uma carreira brilhante e eu acho que enriqueceu muito o nosso programa hoje, né? E aí essa semana agora esperamos, né? Temos jogos terça e quinta, jogos aí internacionais, né? Amanhã pegamos o Godoy Cruz na Arena. Espero poder que o Grêmio entre como entrou no segundo tempo agora, né? De sábado, com o Monsalve, talvez com eventualmente o Amuso ali entrando, né? E que o Mano possa daqui a pouco esquecer um pouco o nosso, né, volante lá, Pescador, né? Que infelizmente não tem entrado muito bem, já faz algum tempo, né? Tivemos uma outra falha na zaga nesse jogo, a gente não comentou muito sobre o jogo, né? Mas tivemos ali um problema de linha de impedimento, Gemerson com o Serrote. Mas não dá pra vaiar o Serrote, a gente vaiando o Serrote lá, a turma da pipoca lá da Arena é forte, né? Tem que dar pros guri, o guri ganha 20 mil, o outro ganha lá 800 mil, não dá pra, né? Tem que dar força pros guris, né? O Alisson vem entrado bem. Então foi uma satisfação dividir a bancada aqui, Dr. Riso, né, novamente. Igualmente. Muito bom, Riso. Túlio Menezes e Jefferson, muito obrigado, novamente. Falar o quê, né, cara? É muito bom ter convidados, né, e com esse nível, e a gente aprende demais. Tinha muitas perguntas, né? A gente nem citou os campos artificiais com gramado, o sintético e o não sintético, os problemas de boca que podem trazer... Mas né, isso é bom porque a gente pode trazer ele de novo. Exatamente o que eu ia dizer agora, né? Essa foi a parte 1, né? Virá em breve o Túlio aqui para nós destrincharmos esse assunto, né, que estará em voga. Quanto ao futebol, a única coisa que eu não espero que aconteça é terra arrasada, cara. Porque esse ano, especialmente, nós vamos ter um gap de quase 30 dias, eu acho que vai ser, né? Que é uma baita de uma pré-temporada, né? Então, a gente vai ter tempo para ajeitar as melancias em cima do caminhão. Então, eu acho que a pior coisa que pode acontecer não é derrota do Inter, ficar quase com o pé fora da Libertadores, é uma devassa, uma demissões, os pipoqueiros, né? Fora esse, fora aquele já não presta mais, né? E tal. Então, muita calma, eu acho que é uma semana de calma e uma semana para se pensar bem, né? Nos erros, no que está acontecendo. Eu acho que jamais esquecer a brutalidade do que é o calendário brasileiro, cara. Isso aqui é uma coisa absurda o que estão fazendo com o nosso futebol, né? E isso, claro, a gente pode passar aqui 2 anos discutindo o que tem por fora disso tudo, né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês, ao nosso manager, né? Cabeça de área aqui, o Jeff Presley. Queria também dar uma explicação por que eu estou de boné. Porque eu cansei de ser humilhado nesse programa com o topete do Jeff Presley. Né? Então, de agora em diante, vai ser uma coleção de bonés aqui. E dele laque. É isso aí. Agora esse boné tá bem de músico, né? Boné bonito, estiloso. É o que temos, né? É o que temos. Meu queridíssimo novo velho amigo Túlio Menezes, uma satisfação recebê-lo e repetir. Your reputation precedes you. Thank you. Bom, fiquei muito feliz pelo convite, tá? Eu acho que só engrandece, né? Eu acho que essas discussões, esses debates, essas dúvidas que muitas pessoas, né, que às vezes que estão nos escutando, às vezes fazem uma ideia de como é o futebol, né? Mas não sabe como é que é o futebol, né? Fora das 4 linhas dentro do vestiário, que é bem diferente daquilo que a gente assiste à arquibancada. Como falou, espero que não façam terra arrasada. Eu acho que torço para que o Inter, né, melhore, Grêmio melhore, Juventude melhore mesmo, né? Mas eu acho que o futebol... Juventude não. Eu acho que o futebol precisa. Né? Temos excelentes profissionais atuando, né? E eu vou falar dos meus colegas que atuam tanto em Inter, em Grêmio e Juventude, conheço. Eu acho que a torcida precisa compreender a situação que está.
Exatamente. Nosso calendário é um calendário que só vai nos trazer problemas. Um levantamento que eu fiz, Vitória, 34 jogos até agora. 23 lesões. Nós estamos em maio, 34. Internacional, 24 jogos. Grêmio, 27 jogos. Como estão as lesões aí? 9 musculares o Internacional e 10 o Grêmio, agora com o volante que se machucou agora no final de semana. Mas tem tempo para recuperar tudo isso? O grupo é muito difícil. A gente tem que... Tudo, Túlio, não tem tempo para treinar, Não tem tempo pra não recuperar tem. lesão. Não tem. Tu desceu, tu saiu do avião da Colômbia, o Inter, por exemplo, foi para o Rio. Que o treinamento que teve, como é que tu vai posicionar taticamente teu time? Com gente nova, né? Porque mudou 50% do Tu clube. tira, Condição o Grêmio é a mesma climática, coisa. jet lag. Não tem. Sono. Vai dormir no avião. Não dorme direito. E a bola de neve, né? Tô perdendo, tô Exato. tomando gol, tô perdendo, a confiança vai lá Pressão. embaixo. Né? Tu chega na cara do gol, mas tu já tem a galinha, tu tá pensando Não ali que posso perder. não posso errar, já errou. E o goleiro tem que pegar, Não, porque entendeu? o zagueiro não tá bem. Ou Então supostamente tá difícil. cansado. A gente precisa parar um pouquinho e refletir sobre o que acontece no futebol. Desde o calendário, desde a questão de campos, né? Série A, campos maravilhosos, né? Mas e alguns outros campos por aí, muitas vezes não estão, né? Infelizmente a arena como está, né? E a estrutura que tem a arena. É difícil e isso interfere também na questão do desempenho, nas questões das lesões, né? Então a gente tem que, eu acho que a torcida tem que aprender a diferenciar, né? O que acontece, o resultado de projetos. Tu analisar o Inter ontem, tomou 4, mas ele não era para 4. Podia ter feito 2, 3. Né? Pode melhorar? Claro que pode. Né? O Grêmio também, no primeiro tempo, podia. Mas acontece. Obrigado aí pelo Obrigado a você. convite. Bom, eu quero mais uma vez agradecer Dr. João Riso, Obrigado pela confiança. Dr. Marcelo, Dr. Túlio, e convido vocês a continuarem prestigiando o nosso programa e estarem com a gente na semana que vem para mais um Sala de Prescrição. Beijo no coração, boa semana.